Olha só, gente, vocês vão concordar comigo que a forma que o Fushi está utilizando os seus poderes é inteligente, mas vocês não acharam um tanto quanto cruel e sanguinário demais? Bom, vamos comentar sobre mais esse episódio de Fumetsu no Anatae. Bora comentar todo mundo aqui junto, porque esse cara de preto esconde muitos segredos e o Carraco parece ter uns motivos ali pelo qual ele luta a favor ainda com os Knockers. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Fumetsu no Anatae. Gente, acabei de assistir um episódio tipo maravilhoso assim. Várias coisas aconteceram, foi muito legal mesmo, mas a minha confusão que fica aqui dentro da minha mente ainda é sobre o objetivo do cara de preto. Esse cara que ele é muito confuso até o momento, parece que ele tem um objetivo bom em si, mas ainda assim a gente não sabe exatamente quais são os seus reais objetivos. Então, bora lá comentar sobre mais esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado. Muito obrigado! Então, vamos lá pra mais esse episódio. Gente, vai começar o seguinte. O Fushi sai matando todos os Knockers ali. Nossa, é sanguinolência pra tudo quanto é canto. É corte de cabeça, é não sei o que. E o Fushi percebeu que o problema dele era ficar inconsciente. E lembrando, o Fushi, quando ele se transforma em outra pessoa, e através dessa transformação ele não se cansa, evitando assim que ele fique inconsciente. Porque ele já entende que quando ele começa a ficar com os olhos meio turvos, começa a ficar meio tonto ou começa a sangrar, é quando ele precisa mudar de corpo para regenerar suas forças e continuar consciente. E aí ele começa a trocar de corpo a todo momento e utiliza muito bem as suas armas, carregando todas elas e carregando todas as armas também do reino, para que os caras continuem lutando ao seu lado. E com isso, ele vai atacando, impedindo que os Knockers cheguem até a cidade de Irenryu. E eu achei uma forma inteligente dele renovar as próprias armas, tipo uns negócios bem inteligente mesmo. E não só isso, mas como também ele vai tentando expandir as suas raízes, para descobrir onde estão as origens dos Knockers, de onde eles estão atacando, para acabar com todos e zerar de uma vez essa guerra que já tá durando uns 3 dias já. E o detalhe importante dessa transformação é que talvez o Fushi comece a compreender mais o corpo humano e talvez ele consiga viver apenas com um corpo só, desde que ele modifique os seus órgãos internos, por exemplo. Da mesma forma que ele se transforma em cada pessoa, evitando a inconsciência ou então a sua dormência, desmaio, da mesma forma, se ele conseguir descobrir como cria isso daí dentro do seu próprio corpo, talvez ele se torne ainda mais imortal do que ele já é. Já pararam pra pensar nisso? Bom, de toda forma, ele começa a atacar de uma forma bem inteligente realmente, só que os Knockers ainda estão em vantagem. E nisso, eles se aproveitam do Fushi, né, deixando o Fushi destruir aqueles negócios que eles estavam jogando dentro da cidade, e aí eles acabam prendendo ele e conseguem roubar um de seus receptáculos. E é então que nesse momento o Bonchan foi lá, cortou a cordinha que ligava todos os 3 guerreiros ao Fushi, e aí eles renascem. Renascendo dessa forma, eles voltam a lutar, salvam o próprio Fushi e lutam ao seu lado. E o que vai acontecer daí em seguida é que o Fushi vai estranhar, ele vai pensar que ele tá sonhando esse tipo de coisa, porque eles estão vivos. Ele nunca imaginou que ele tinha esse poder de ressuscitar, porque o Bonchan acabou não falando pra ele. E aí então os caras falam, ó, por enquanto o que você tem que saber é que a gente vai voltar à vida, nós somos imortais também. Então quando você precisar de alguma coisa, ressuscita a gente em algum canto que precise bastante de ajuda, e daí a gente luta lá sozinho enquanto você continua lutando por aqui, e a gente vai fazendo isso repetidas vezes. Eles vão morrendo e o Fushi vai ressuscitando, e o Fushi num breve momento ele fica feliz, mas ao mesmo tempo ele vai começar a ficar triste quando eles começam a vencer os Knockers, por assim dizer. Porque quando os Knockers eles começam o seu último ataque, o que parece pelo menos ser o seu último ataque, eles começam a jogar umas bolas cheio de Knockers lá dentro. O Fushi consegue prender algumas, os outros conseguem enfrentar algumas também, impedindo que eles ataquem o povo. O Fushi também fecha as casas para que os Knockers não invadam as casas também. Só que é aí que tem um ponto essencial. Quando eles vão começando a vencer, o Fushi começa a expandir cada vez mais as suas raízes, que demoram certo de um tempo.
Para se locomover de uma forma mais fácil, o Messar, o Hyrule e o Kai, eles acabam tendo que se matar para que o Fushi os ressuscite em outro lugar. E é aí que vai o ponto interessante. Isso é cruel demais. O Fushi não começa a gostar muito disso, porque é como se ele estivesse usando a vida para algo fútil. Não fútil exatamente porque eles estão protegendo a cidade, mas fútil como se fosse assim, a vida não é nada, porque, tipo, eu posso matar e posso ressuscitar a pessoa. Tipo, não tem sentido. Qual o sentido de viver se a gente tem que ficar matando eles e a torta direita dessa forma? Realmente é uma parte bem cruel, e por isso que o Fushi ele acaba ficando meio receoso, mas acaba topando porque é a única forma de lutar naquele momento. Uma bela estratégia, não que os 3 guerreiros liguem pra alguma coisa, porque eles morreram. Talvez eles morrendo, eles tenham entendido de fato o que os Knockers querem. E aí a sua luta vai acontecendo, o Bonchan ali com todas as suas estratégias, que é o cara mais estrategista que tem ali, vai elaborando tudo de certa forma. Só que o Kahaku, ele começa a agir a favor dos Knockers e a favor da religião dos Yanomami, como Deus os criou assim perfeitos e tudo, mas o Fushi ele era um ser amaldiçoado pelo cara de preto, que é chamado de demônio de preto. E aí que vai o ponto interessante, porque o Kahaku quer proteger a humanidade do Fushi. E realmente, quanto mais pessoas ele mata, mais a vida passa a perder o sentido. E se a vida passar a perder o sentido, o Fushi pode perder sim a sua humanidade. Porque ele pode ter todos os seus companheiros e tudo, mas é como se fosse nada, sabe? Ah, morreu? Ressuscita aí. Ah, morreu? Ressuscita aí mais uma vez. E o valor da vida acaba se perdendo nesse processo. E eu acredito que é por isso que o Kahaku tá tentando proteger o Fushi dessa forma. E aí, então, qual o sentido de viver e o que vocês estão procurando seguindo o cara de preto? O cara de preto que não tá nem aí se vocês estão morrendo ou não e tudo mais. Qual o sentido da vida nesse caso? E aí ele começa a compactuar um pouquinho com o plano dos Knockers. Por quê? Qual o sentido da vida de verdade, né? O importante é ter uma humanidade, ser uma alma eterna e tudo, porque o objetivo dos Knockers, de toda forma, é roubar o corpo, porque o corpo traz dor para eles, e ter, de certa forma, uma vida plena. Mas esses mesmos Knockers estão matando as pessoas, ferindo as pessoas, tanto que o próprio Kahaku cortou o braço da menina, né? O braço esquerdo, na verdade, cortou ele, e aí a gente não sabe se ele estava protegendo ou se ele não estava protegendo, se ele estava ajudando ou se ele não estava ajudando, e aí ele traz esses questionamentos sobre o cara de preto, que o cara de preto tá usando o Fushi por sei lá qual objetivo, o que eles querem proteger de fato, porque tudo se assume como se fossem as vidas, mas a gente já viu que o cara de preto não tem o objetivo de exatamente proteger as vidas, mas sim que o Fushi alcance o seu objetivo de trocar com ele de lugar, né, se transformar no seu novo deus, por assim dizer, e aí sim o cara pode descansar ou sei lá fazer o que, enquanto o Fushi pode cuidar de tudo no lugar dele, assim fazendo como se fosse uma cadeia alimentar. E aí é um ciclo, né? Tipo, vai seguindo, vai ser sempre mais do mesmo, com o Fushi fazendo a mesma coisa com o próprio ser que talvez ele crie. E por isso, de certa forma, ele começa a agir a favor dos Knockers, indiretamente falando, e aquele braço dele parece enganar um pouquinho as pessoas, e graças a isso, algumas morreram, outras foram feridas, a menina perdeu o zóio, a outra perdeu o braço, por exemplo, a menina que o Kamo gosta, e aí eles tomam uma atitude ali, enquanto o cara fala, pô, o Bonchan tá seguindo vocês também nessa parada, o Bonchan só liga pro seu status e tudo. E eu acredito que não, acredito que ele tá ajudando o Fushi no que era o objetivo do Fushi. O objetivo do Fushi não sempre foi ajudar todo mundo. O Bon já percebeu que era isso que teria que ser feito e ele tá ajudando ele. Eu acredito que o Bon ele não tá querendo elevar o seu status mais. Eu acredito que ele não tem mais essa percepção. Até porque ele perdeu ali a sua coroa também. A não ser que mais pra frente se revele que o Bon é um cara ainda muito interesseiro no Fushi por conta disso. Mas sinceramente falando, eu já não acredito mais nessa ladainha, porque já se passou um tempo e pra mim eu vi uma mudança no Bonchan. Agora, o Kahaku, ele traz algumas verdades e algumas mentiras ao mesmo tempo. Então ele traz umas verdades sobre o cara preto, mas às vezes umas mentiras relacionadas à sua própria crença. E graças a isso a gente fica confuso, a gente não sabe quem apoiar nesse caso, o que deve se fazer ou não, porque enquanto ele quer proteger o Fushi, né, tratando o Fushi como um ser humano, entre aspas, normal, mas o Fushi não é, o Fushi fala assim, ah, então você não quer que eu sinta nada? Tipo, eu não sinto nada pelas pessoas, dane-se, morram todos os seus otários e os Knockers que invadam todo mundo e eu posso viver minha vida aqui de boa. Não, o Fushi não quer assim, ele quer viver uma vida boa, sim, quer aprender as coisas, mas ele quer que as pessoas tenham seu ciclo de vida sem serem interrompidos pelos Knockers, porque os Knockers acabam com esse ciclo de vida, entende? Então os Knockers, mesmo que eles tenham um objetivo ali sobre as almas e tudo, ainda tem algo
muito escondido sobre o cara de preto, sobre o próprio Fushi e muitas revelações ainda para serem feitas. E é então que, prendendo ali o Carraco, eu acredito que o Carraco tem que morrer em algum momento, porque pra parar esse negócio da geração dos Yanome lá e tudo, tem que acabar essa parada aí, porque senão vai ficar toda hora aquele Knocker lá e tal, e a gente não sabe o quanto esse Knocker tá enganando todo mundo também. Ele pode ter mentido, ele pode ter falado a verdade, ele pode estar trabalhando a favor dos Knockers, por isso que os Knockers não param de aparecer ali perto do Fushi. Então, gente, é uma coisa complicada. Eu acredito que... Carraco tem que vazar. Não o Carraco em si mesmo, mas pelo menos aquele Knocker que tá dentro dele, pra ele parar de ser influenciado por tudo isso. Toda essa religião, todas essas histórias da Hayase influenciaram a cabecinha do menino, que vem trazendo de tempos em tempos essa mentalidade da Hayase de perseguir o Fushi, de querer domá-lo. E é ali que nós terminamos mais esse episódio. Gente, episódio interessante, gostaria de saber a opinião de vocês sobre tudo que eu comentei aqui, sobre as teorias que eu abordei, e vamos lá para o próximo episódio. O que será que deve acontecer? Não sei. Alguma coisa acontece com a Rainha Alma, Almé, agora escreveram na tradução, eu não sei qual é da Crunchyroll, fica mudando de nome toda hora. Então, gente, quero muito saber o que vai acontecer nessa guerra no final, porque tá tudo muito interessante. A forma de usar o poder, a inteligência, a estratégia, mas ao mesmo tempo a crueldade de uma guerra, porque uma guerra é assim, infelizmente, e muita coisa acontecendo, muita coisa legal mesmo, assim, uma história deu uma crescida, assim, num nível extremo, e eu tô bem curioso pra saber o restante dos episódios. Então, mano, eu tô fazendo até uma próxima, aguardo o comentário de vocês e um beijo no coração, hein? Coração! Tô indo nessa, falou.